Agora eu vou contar para vocês quais são as regras básicas. Existe um estudo, deixei em branco aqui. Por quê? Porque essa, na minha palestra presencial, eu vou preenchendo com o que falam. Aqui eu não vou conseguir fazer a interação com vocês, mas eu vou perguntando e vou falando, olha, isso é o certo, isso é errado. Mas foi feita uma pesquisa a nível nacional e a nível mundial, mas muito focado no mercado norte-americano, que é o maior hoje, digamos, grupo de grandes bilionários do mundo, nos Estados Unidos. Evidentemente que tem a China, mas os níveis de informação da China são muito mais fechados, então eu tenho respostas muito mais relacionadas ao mundo, fora a China, e aí o foco é Brasil e a América do Norte. Então, a primeira grande característica dos bilionários aqui no Brasil, e eu diria nos Estados Unidos também. Primeira, básica, já falei para vocês, disciplina, 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 disciplina. Não esqueçam disso, isso é fundamental. Número 2, guardem, escrevam. Quantas vezes a gente escutou, inclusive, eu tenho a minha religião, eu acredito na minha religião e eu respeito a religião de todo mundo. Então eu vou compartilhar com vocês, para ser muito honesto, vocês vão entender por que eu estou comentando isso. Eu sou católico e esse comentário que eu vou fazer, além de ser católico, eu sou espírita, eu estava pensando se eu falava isso não, mas eu sou católico espírita, e essa é uma educação que veio muito da educação católica que nós tivemos. As escolas brasileiras, elas são, de uma certa forma, historicamente, base da educação católica espanhola portuguesa, que foi quem colonizou aqui as nossas terras. Então, a segunda coisa, dinheiro não é pecado. Quantas vezes a gente escutou na educação lá, que advém da educação católica, que dinheiro é pecado. Não é pecado. Pecado é você cometer outros deslizes. Pecado tem a ver com um grupo de valores. Dinheiro não é pecado. Dinheiro é legítimo, é resultado do que você está fazendo, do que você está empreendendo, do que você está trabalhando. E isso é o que vai gerar frutos para você. Dinheiro não é pecado. Número 3. Planejamento. O bilionário sabe aonde está, sabe da onde saiu, aonde está e aonde ele quer chegar. É incrível, você fala com um cara desse, eu chamo isso, eu gosto de chamar, e muita gente fala isso, é visão. O cara tem a visão. O cara da Tesla, que agora foi, essa semana passada, foi nomeado o cara mais rico do mundo, e ele tem, é incrível a visão, ele com 18 anos dando entrevista, eu não me lembro se era 18, até passaram algumas entrevistas, onde ele contava a visão dele. Que interessante. Que interessante. Número 4, você empreender e você ser bilionário tem também muito a ver quando você tem disciplina, quando você tem planejamento, quando você tem visão, você vai tomar risco. Então você é um cara que tem a aptidão para tomar o risco. É interessante, porque é uma característica não daquele cara, eu até vou evitar a palavra medroso ou corajoso. Eu vou evitar essas palavras para não virar um jargão. Mas muita gente fala que todo bilionário, como empreendedor, é um cara que tem uma coragem especial. É um cara, e aí eu gosto de usar uma palavra mais técnica, um cara que tem afeição ao risco. Ele sabe, ele calcula, ele coloca o risco na matriz dele. Toda vez que eu entro na bolsa de valores, toda vez que eu invisto, eu sei que tem risco. E depois eu vou contar um segredo para vocês, uma história muito engraçada que eu tenho quando eu comecei a investir. E se eu tivesse com vocês aqui, vocês iam ficar loucos
de vontade de eu contar logo essa. Mas agora eu vou. Essa história da minha exposição ao risco e da minha característica ao risco, e que me deu muito resultado, ela é uma coisa muito engraçada. E ela é muito genuína. Ela é minha. Ela é muito verdadeira. A quinta e última característica dos bilionários. Os bilionários também celebram. Eles também têm uma afeição por celebrar. Não é que o cara... eu sou totalmente contra, e eu vou falar aqui no curso sobre isso, porque é errado a pessoa não curtir, não celebrar. Mas celebrar e curtir da maneira certa. Tem a ver com o que eu falei anteriormente. Vocês vão entender. Calma. Se não ficou claro, eu vou explicar. Eu estou aqui tomando cuidado para usar uma linguagem que você que está aí vendo, você entenda. Eu não quero deixar isso no ar. Olha, não entendi, tá fora, tá muito longe de mim. O cara tá falando da equação da NASA com derivativo. Não é disso. Eu sei falar da equação da NASA, eu sei falar de derivativo, mas não é agora. Agora eu estou começando a falar de educação financeira, das partes básicas. E vou te falar, o bilionário faz a mesma coisa. O Warren Buffett, ele faz a mesma coisa. É interessante, as frases do Warren Buffett. Eu vou trazer algumas frases aqui. Vamos em frente, pessoal.